Aurélia Monteverde tinha 26 anos e um coração que não cabia no peito. Bióloga, cuidadora de animais abandonados, acostumada a resgatar o que o mundo descartava. Mas naquela noite fria de outubro, ao entrar no depósito clandestino que cheirava a ferrugem e desespero, ela não imaginava que estava prestes a comprar a vida mais antiga e poderosa que já caminhou sobre a terra. O lobo no canto da jaula estava imóvel, cego, respirando com dificuldade. Para ela, apenas mais um animal condenado. Para o universo, era Zairion Valcarim, o rei Alfa Supremo, que escolhera o exílio e a morte. A luz amarelada dos postes iluminava mal a estrada de terra que levava ao galpão abandonado. Aurélia estacionou a velha caminhonete vermelha e desceu com o coração apertado. Miles Corwin, sua melhor amiga e veterinária, desceu do lado do passageiro com uma expressão cética. "Você tem certeza disso?" perguntou Miles, ajeitando a mochila nas costas. "Esses leilões são ilegais. Se a polícia aparecer, eu sei os riscos." Aurélia interrompeu, puxando o capuz do casaco sobre a cabeça. "Mas se eu não fizer nada, eles vão matar esses animais." Miles suspirou, os olhos castanhos brilhando com preocupação e admiração. "Um dia, seu coração enorme vai te colocar em uma encrenca séria. Talvez hoje seja esse dia." Elas entraram no galpão. O cheiro de urina, fezes e medo inundou o ambiente. Jaulas enferrujadas se empilhavam pelos cantos, gemidos abafados ecoavam no silêncio pesado. Homens de rostos endurecidos circulavam entre as gaiolas, anotando números em pranchetas sujas. Aurélia caminhou devagar, observando cada animal com o coração partido. Cães velhos, gatos feridos, aves com asas quebradas. Então, no fundo do depósito, ela viu um lobo gigantesco, mesmo deitado. A pelagem cinza prateada estava suja, manchada de sangue seco e lama. Marcas negras irregulares corriam pelo dorso. Cicatrizes antigas cruzavam o corpo como mapas de batalhas esquecidas. Os olhos eram leitosos, completamente brancos pela cegueira. A respiração era lenta, trabalhosa. Aurélia sentiu o ar faltar. "Meu Deus!" murmurou, aproximando-se da jaula. "Maëlys, olha isso." A veterinária se aproximou, os olhos se arregalando. "Isso não é um lobo comum. O tamanho dele, nunca vi nada assim. Ele está morrendo." "Aurélia, não. Você não pode." "Quanto?" Aurélia se virou para o homem que organizava o leilão, um sujeito baixo de barriga saliente e olhos pequenos. "Quanto por ele?" O homem riu, mostrando dentes amarelados. "Esse aí ninguém quer. Velho, cego, não serve para nada. Ia ser descartado hoje mesmo. Então me venda." "Você tá louca, moça? Esse bicho é enorme. Pode ser perigoso." "Quanto?" O homem coçou a barba rala, pensativo. 300, 250. "É tudo que tenho." Ele bufou, mas acenou com a cabeça. "Tá bom, mas não venha reclamar se ele te matar durante a noite." Aurélia entregou o dinheiro com mãos trêmulas. Miles ajudou a abrir a jaula. O lobo nem se mexeu. Aurélia se ajoelhou na entrada da gaiola, estendendo a mão devagar. "Ei, amigão", sussurrou a voz suave. "Eu não vou te machucar, prometo." Os dedos tocaram a pelagem suja. O lobo não reagiu, mas Aurélia sentiu algo estranho, como uma corrente elétrica percorrendo seu braço. Arrepios subiram pela espinha. "Vamos te levar para casa", disse ela, a voz embargada. "Você não vai morrer aqui." Com a ajuda de Miles e 2 funcionários relutantes, conseguiram colocar o lobo em uma maca improvisada e levá-lo até a caminhonete. Aurélia forrou a caçamba com cobertores velhos e se sentou ao lado do animal durante todo o trajeto, acariciando a pelagem suja enquanto Miles dirigia. "Você sabe que ele pode não sobreviver à noite, né?" disse Miles, olhando pelo retrovisor. "Eu sei." E mesmo assim, chegaram à pequena casa de madeira de Aurélia 1 hora depois. A propriedade ficava isolada, cercada por floresta densa e um riacho que cantava ao longe. Elas carregaram o lobo para o celeiro reformado que Aurélia usava para abrigar animais resgatados.
Prepararam uma cama enorme de palha fresca, coberta com mantas limpas. Maelis examinou o animal com cuidado, ouvindo os batimentos cardíacos fracos, checando a respiração irregular. Desnutrição severa, desidratação, possíveis infecções. Vou deixar soro e antibióticos, mas Aurélia... Ela segurou a mão da amiga. Não crie esperanças. Eu sempre crio esperanças. Aurélia respondeu, sorrindo fraco. Depois que Maelis foi embora, Aurélia ficou sozinha com o lobo. Sentou-se ao lado dele, as costas apoiadas na parede de madeira, observando o peito subir e descer lentamente. Como vou te chamar? Murmurou, passando os dedos pela pelagem. Você parece real. Como um rei de histórias antigas, o lobo permaneceu imóvel, mas algo dentro dele tremeu ao ouvir aquela voz. Zaerion Valcarim, enterrado sob camadas de dor e exaustão, sentiu pela primeira vez em décadas um lampejo de algo que não conseguia nomear. Aurélia pegou um livro da estante próxima e começou a ler em voz alta, as palavras fluindo suaves na noite silenciosa. Não sabia por que fazia aquilo. Talvez para que ele não se sentisse sozinho. Talvez para preencher o vazio que ela própria carregava. Enquanto a voz dela ecoava no celeiro, Zaerion, preso na escuridão da cegueira e do esquecimento, reconheceu algo que não sentia há séculos. A possibilidade de não estar completamente perdido. Do lado de fora, entre as árvores, uma sombra observava. Olhos dourados brilharam no escuro. Eldric Vaelor, alfa regente das Alcateias, finalmente havia encontrado o rastro do rei desaparecido, e ele não estava sozinho. Os dias seguintes foram uma rotina de cuidados silenciosos. Aurélia acordava antes do sol nascer, preparava mingau nutritivo e levava água fresca para o celeiro. O lobo comia pouco, bebia menos ainda, mas seus olhos leitosos sempre se voltavam na direção da voz dela. Bom dia, majestade, dizia Aurélia toda manhã, sorrindo enquanto trocava as mantas. Hoje você vai comer tudo, combinado? Zaerion, preso na forma lupina enfraquecida, ouvia cada palavra como se fosse uma prece antiga. A voz dela tinha algo que atravessava a névoa de séculos de solidão. Ele não conseguia responder, mal conseguia se mover, mas algo dentro dele começava a despertar. Na terceira noite, Aurélia dormiu no celeiro. Pegou um saco de dormir, travesseiros velhos e se acomodou ao lado do lobo gigante. Você não devia ficar sozinho, murmurou, ajeitando a manta sobre o corpo dele. Ninguém deveria. Pela primeira vez, Zaerion moveu a cabeça. A apenas alguns centímetros, o focinho encostando levemente no braço de Aurélia. Ela congelou, o coração disparando, e então sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Oi, sussurrou. Você está aí. Do lado de fora, Eldric observava pela fresta da porta do celeiro. Os olhos dourados brilhavam com uma mistura de alívio e preocupação. Ele havia viajado por 3 continentes, seguido rastros frios durante décadas e finalmente encontrara Zaerion Valcarim. Mas o rei estava quebrado, cego, quase morto, e nas mãos de uma humana. Eldric cerrou os punhos. As leis ancestrais eram claras. Nenhum humano podia conhecer a verdadeira natureza dos alfas supremos. A punição era a morte. Mas aquela mulher havia salvado o rei. Ela não sabia o que ele era. Não sabia que cuidava do governante mais poderoso que já existiu. O que eu faço? Murmurou Eldric para si mesmo, recuando para as sombras da floresta. Ele precisava de respostas. Precisava de ordens. Mas Zaerion estava inconsciente demais para se comunicar. Na manhã seguinte, Maelis apareceu com novas medicações e uma expressão preocupada. Ele está melhorando, disse Aurélia, animada. Ontem, ele encostou o focinho no meu braço. Maelis se ajoelhou ao lado do lobo, checando os sinais vitais. Os batimentos estão mais fortes. A respiração também. Seja lá o que você está fazendo, continue. Eu só estou cuidando dele. Você está fazendo mais do que isso. Maelis olhou para a amiga com um sorriso triste. Você está amando ele. Aurélia sentiu o rosto esquentar. Ele é um animal, Maelis. É, mas você tem aquele olhar. O mesmo que tinha quando resgatou o cervo ferido, o falcão com a asa quebrada. Você se apega. E daí?
E daí que um dia você vai ter que deixá-lo ir. Aurélia desviou o olhar, apertando os dedos na manta. Não hoje. Maëlys suspirou, guardando os equipamentos na mochila. Tomei cuidado. Tem gente estranha rondando a propriedade. Vi pegadas enormes perto do riacho. Talvez outros lobos. Outros lobos? Ou algo pior. Só fica atenta, ok? Depois que Maëlys foi embora, Aurélia trancou as portas do celeiro e acendeu lamparinas ao redor do espaço. Sentou-se ao lado do lobo e pegou um livro de poesias. Onde paramos ontem? Perguntou, folheando as páginas. Ah, sim. Lord Byron. Ela começou a ler. A voz suave preenchia o silêncio, e Zaerion sentia cada palavra penetrar a escuridão que o aprisionava. Ele queria falar, queria agradecer, queria dizer que ela havia feito mais por ele em poucos dias do que qualquer um em séculos. Mas tudo o que conseguia era respirar e ouvir. À meia-noite, um som estranho acordou Aurélia. Ela se sentou rapidamente, o coração acelerado. O lobo estava tenso, as orelhas erguidas, um rosnado baixo vibrando no peito. O que foi? Sussurrou ela. Passos, pesados, do lado de fora. Aurélia se levantou devagar, pegando uma lanterna. Caminhou até a porta, a mão tremendo na maçaneta. Tem alguém aí? Silêncio. Então, uma voz profunda, grave, carregada de autoridade. Abra a porta. Aurélia congelou. Quem é você? Alguém que veio buscar o que me pertence. O lobo tentou se levantar, cambaleando, o rosnado aumentando. Aurélia correu até ele, colocando as mãos no pescoço peludo. Calma, calma, sussurrou, mas o medo estava claro na voz. A porta do celeiro estremeceu. Uma batida forte, depois outra. Última chance, disse a voz do lado de fora. Entregue o lobo e saia ilesa. Aurélia abraçou o pescoço do animal, o coração disparado. Ele não é seu, gritou, a voz trêmula, mas firme. E eu não vou deixar você levá-lo. Do lado de fora, Eldrick fechou os olhos. A humana era corajosa, tola, mas corajosa. E ele não podia matá-la, não sem ordens do rei. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Aurélia esperava a porta ser arrombada a qualquer momento, mas nada aconteceu. Apenas o som dos passos se afastando, sumindo na noite. Ela soltou o ar que não sabia estar segurando e olhou para o lobo. Ele havia parado de rosnar, mas continuava tenso, alerta. Quem era aquele homem? Sussurrou ela, acariciando a pelagem. E por que ele te quer? Zaerion fechou os olhos leitosos. Eldrick havia recuado. Isso era bom. Mas por quanto tempo? O alfa-regente seguia as leis antigas, e essas leis não perdoavam. Aurélia passou o resto da noite acordada, sentada ao lado do lobo, com uma faca de cozinha nas mãos. Não que servisse de muita coisa, mas era tudo o que tinha. Quando o sol nasceu, Maëlys chegou mais cedo do que o normal, os olhos arregalados. Você está bem? Perguntou, entrando apressada no celeiro. Passei na estrada e vi pegadas enormes, pegadas humanas, mas não normais. Alguém esteve aqui ontem à noite, Aurélia admitiu, passando a mão pelo rosto cansado. Disse que veio buscar o lobo. E o que você fez? Disse que não. Maëlys olhou para a amiga como se ela tivesse enlouquecido. Aurélia, você não pode brigar com gente perigosa por causa de um animal. Ele não é só um animal. As palavras saíram antes que ela pudesse pensá-las. Eu sei que parece loucura, mas eu sinto algo. Ele me entende, Maëlys. Eu sei que entende. A veterinária suspirou fundo, ajoelhando-se ao lado do lobo. Checou os sinais vitais novamente e seu rosto se iluminou. Ele está muito melhor. A temperatura normalizou, os batimentos estão regulares. É quase um milagre. Ele é forte. Ou você é uma feiticeira? Maëlys sorriu. Vou deixar mais remédios, mas acho que ele vai se recuperar completamente. Aurélia sentiu o peito apertar de emoção. Lágrimas queimaram seus olhos. Obrigada por acreditar em mim. Sempre! Maëlys apertou a mão da amiga antes de sair. Naquela tarde, Aurélia decidiu dar banho no lobo. Encheu baldes com água morna, pegou sabão neutro e toalhas limpas. Ele estava forte o suficiente para ficar sentado. Então, ela trabalhou com cuidado, lavando a pelagem suja com movimentos suaves. Você é lindo, sabia? Murmurou, ensaboando o pescoço dele. Mesmo velho e cansado, você tem algo de majestoso. Zaerion sentiu algo se romper dentro dele. Água morna,
as mãos delicadas, a voz cheia de carinho. Fazia tanto tempo que alguém o tocava sem medo, sem reverência forçada, apenas com afeto genuíno. Quando Aurélia terminou, a pelagem cinza prateada brilhava à luz do entardecer. Ela secou cada centímetro com paciência, pentou os pelos emaranhados e então se sentou na frente dele. Pronto, agora você parece um rei de verdade. Os olhos leitosos do lobo se fixaram na direção dela. E então, pela primeira vez, ele moveu a pata. Devagar, trêmula, até tocar a mão de Aurélia. Ela congelou. O coração disparou. Você está me tocando, sussurrou, a voz embargada. Zaerion pressionou a pata contra a palma dela. Era tudo o que conseguia fazer, tudo o que sua força permitia, mas era o suficiente. Aurélia entrelaçou os dedos na pata enorme, lágrimas descendo pelo rosto. Eu não vou deixar ninguém te machucar, prometo. Naquela noite, ela se deitou ao lado dele pela primeira vez. Não no saco de dormir, mas diretamente nas mantas, o corpo colado ao pelo macio do lobo. Ele era quente, sólido, reconfortante. Sabe, começou ela, a voz baixa na escuridão. Eu sempre me senti sozinha. Mesmo cercada de pessoas, sempre houve um vazio. Como se faltasse algo. Zaerion ouvia em silêncio, a respiração compassada. Mas com você, não sei explicar. É como se eu finalmente encontrasse o que estava procurando. Ela virou o rosto, ficando de frente para o focinho dele. Os olhos leitosos pareciam olhar através dela, para dentro dela. Você sente o mesmo? Sussurrou. Zaerion aproximou o focinho tão devagar que parecia uma eternidade. Encostou a testa na dela. Aurélia fechou os olhos, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O momento era perfeito, íntimo, proibido de uma forma que ela não compreendia. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um uivo rasgou a noite. Não era um uivo comum. Era ancestral, poderoso, carregado de autoridade e comando. Aurélia se sentou rapidamente, o medo voltando com força total. O que foi isso? O lobo ao seu lado se levantou, cambaleante mas determinado. Pela primeira vez desde que chegara, ele ficou de pé completamente, enorme, majestoso, aterrorizante, e seus olhos leitosos começaram a brilhar com um clarão prateado. O brilho prateado nos olhos do lobo se intensificou. Aurélia recuou instintivamente, o coração martelando no peito. Aquilo não era normal. Nada daquilo era normal. O que está acontecendo com você? Sussurrou a voz trêmula. Zaerion virou a cabeça para a porta do celeiro. Ele sentia a presença de outros alfas, não apenas Eldrick. Havia mais, muitos mais, e eles não vinham em paz. A porta explodiu em pedaços. 3 lobos enormes invadiram o celeiro, pelagens negras e marrons, olhos amarelos brilhando com fúria. Atrás deles, um homem alto de cabelos ruivos entrou com passos confiantes. Finalmente, disse ele, a voz grave e carregada de desprezo. O lendário Zaerion Valkarin, reduzido a um cachorro de estimação de uma humana patética. Aurélia se colocou entre o lobo e os invasores, os braços abertos. Saiam da minha propriedade! O homem ruivo riu, um som cruel e cortante. Humana corajosa, ou idiota, ainda não decidi. Garrick! A voz de Eldrick ecoou da entrada. O alfa regente entrou com expressão sombria. Você foi longe demais. Longe demais? Garrick cuspiu as palavras. Você passou décadas procurando o rei e agora que o encontramos, quer proteger a humana que o mantém prisioneiro? Ela o salvou. Ela o enfraqueceu. Garrick apontou para Zaerion. Olhe para ele. Cego, fraco, domesticado. Isso não é um rei. É uma sombra patética. Zaerion rosnou, o som reverberando pelas paredes do celeiro. Os 3 lobos recuaram um passo, as orelhas baixando instintivamente. Garrick estreitou os olhos. Então ainda há luta em você, velho. Bom, vai ser mais satisfatório te destruir. Você não pode matá-lo. Eldrick se colocou ao lado de Aurélia, bloqueando a passagem. Ele ainda é o Rei Alfa Supremo. Ele abdicou, abandonou as alcateias, deixou o mundo desmoronar enquanto se escondia como um covarde. Ele tinha o direito de escolher, e eu tenho o direito de reclamar o trono. Garrick transformou, ossos estalando, pele se rasgando.
Em segundos, um lobo gigantesco de pelagem vermelha escura ocupava o espaço, maior que os outros, quase tão grande quanto Zaerion. Aurélia segurou o braço de Eldrick, o medo tomando conta. O que ele é? Um pretendente ao trono, Eldrick murmurou. E um idiota suicida. Garrick avançou, mas Zaerion se moveu primeiro. Mesmo cego, mesmo enfraquecido, ele se lançou na frente de Aurélia com velocidade impossível. Os dois lobos colidiram no centro do celeiro, dentes e garras rasgando o ar. Não! Aurélia gritou, tentando se aproximar, mas Eldrick a segurou. Fique atrás de mim! Os outros 3 lobos atacaram. Eldrick transformou instantaneamente. Um lobo negro de olhos dourados se colocando entre eles e Aurélia. A luta explodiu em violência brutal. Aurélia caiu de joelhos, lágrimas descendo pelo rosto enquanto via Zaerion lutar. Ele estava mais forte que antes, mais rápido, mas a cegueira o colocava em desvantagem. Garrick aproveitava cada abertura, mordendo, rasgando. Ai, pare! Ela gritou. Por favor, parem! Ninguém a ouviu. O celeiro estava sendo destruído, madeira quebrando, sangue manchando o chão. Então Garrick conseguiu. Uma mordida no pescoço de Zaerion, profunda, sangrenta. O Rei Alfa Supremo cambaleou, caindo de lado. Não! Aurélia se libertou de um dos lobos que tentava segurá-la e correu até Zaerion. Jogou-se sobre o corpo dele, protegendo-o com o próprio corpo. Não toquem nele! Garrick, de volta à forma humana, se aproximou com um sorriso cruel. Sangue escorria de sua boca. Que tocante! A humana quer morrer com ele. Garrick, chega! Eldrick rosnou, também voltando à forma humana, o corpo ferido mas ereto. Você ganhou, deixe-os em paz. Deixá-los? Garrick riu. Ela viu tudo. Conhece nosso segredo. As leis são claras, Eldrick. Ela morre. Ela é inocente. E ele é um traidor. Ambos morrem hoje. Garrick ergueu a mão, garras afiadas surgindo dos dedos. Aurélia abraçou o pescoço de Zaerion, fechando os olhos com força. Eu te amo, sussurrou no ouvido do lobo. Se tiver outra vida, eu te encontro de novo. Zaerion ouviu, e algo dentro dele explodiu. O celeiro inteiro tremeu. Uma luz prateada brilhante emanou do corpo do lobo, cegando todos os presentes. Quando a luz diminuiu, Aurélia sentiu o corpo sob ela mudar. Ela abriu os olhos e congelou. Não era mais um lobo que ela abraçava. Era um homem. Aurélia olhou para baixo, o coração parando por um instante inteiro. O lobo havia desaparecido. No lugar dele, um homem de cabelos longos prateados, pele clara marcada por cicatrizes antigas, corpo musculoso e nu, coberto pelo sangue da batalha. Mas o que a fez perder o fôlego foram os olhos, não mais leitosos, não mais cegos, cinza claro, brilhantes como prata líquida, fixos diretamente nela. Aurélia, a voz dele era profunda, rouca, carregada de séculos. Perdoe-me por ter escondido quem eu sou. Ela não conseguia falar, não conseguia se mover. Zaerion ergueu a mão, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a violência ao redor. Você me salvou. Agora deixe-me salvar você. Garrick rugiu de fúria. Impossível! Ele estava cego, enfraquecido. Você sempre foi um tolo, Garrick. Zaerion se levantou, erguendo-se em toda a sua altura imponente. A presença dele preencheu o celeiro, uma autoridade absoluta que fez todos os lobos presentes recuarem. Eu nunca perdi meu poder, apenas escolhi não usá-lo. Mentira! Verdade. Eldrick se ajoelhou imediatamente, a cabeça baixa. Meu rei, perdoe-me por duvidar. Os 3 lobos que vieram com Garrick também se curvaram, uivando baixinho em submissão. Apenas Garrick permaneceu de pé, tremendo de raiva. Você abandonou as alcateias. Não tem mais direito ao trono. Eu nunca abandonei coisa alguma. Zaerion deu um passo à frente, completamente nu, mas irradiando poder. Apenas me afastei de um mundo que não compreendia o preço da liderança. E agora volta por causa de uma humana? Volto por causa de quem eu escolho. Zaerion olhou para Aurélia, e o amor em seus olhos era inegável. Ela é minha companheira, minha rainha, e qualquer um que ouse tocá-la responderá diretamente a mim. Garrick cuspiu no chão. Você está louco. As leis... Eu sou a lei. A voz de Zaerion ecoou como um trovão. Sempre fui. E reescrevo o que for necessário. Garrick atacou. Foi rápido, brutal,
desesperado. Mas Aerion era mais rápido. Segurou o pescoço do oponente com uma mão, erguendo-o do chão sem esforço aparente. Você tem duas escolhas, disse Aerion, a voz gelada. Curvar-se agora ou morrer tentando me desafiar. Garrick lutou, tentando se soltar, mas a força do Rei Alfa Supremo era absoluta. Nunca vou me curvar para um traidor, então morra com honra. Aerion preparou o golpe final, mas Aurélia gritou. Não! Ele parou, virando-se para ela. Aurélia estava de pé, tremendo, lágrimas descendo pelo rosto. Por favor, não o mate, implorou. Você não é um assassino. Não faça isso. Ele tentou te matar. Eu sei. Mas você não precisa se tornar o que ele é. Aerion olhou nos olhos verde-oliva dela e viu algo que não via há séculos. Compaixão, esperança, luz. Ele soltou Garrick, que caiu no chão tossindo. Vá embora, ordenou Aerion, e espalhe a notícia. O Rei Alfa Supremo retornou, e ele trouxe mudanças. Garrick olhou para ele com ódio puro, mas não era estúpido o suficiente para atacar novamente. Transformou-se e fugiu pela porta destruída, os outros 3 lobos o seguindo. Eldrick permaneceu ajoelhado, a cabeça ainda baixa. Meu rei, o que deseja de mim? Levante-se, velho amigo. Aerion estendeu a mão. Precisamos conversar. Mas primeiro, ele se virou para Aurélia, que continuava paralisada, tentando processar tudo. Você está com medo de mim? Perguntou, a voz suave. Aurélia balançou a cabeça, as lágrimas fluindo livremente. Não, eu não sei o que estou sentindo. Posso me aproximar? Ela acenou que sim. Aerion caminhou até ela, ignorando a própria nudez e os ferimentos. Parou a poucos centímetros, olhando-a nos olhos. Tudo que eu disse como lobo, cada momento que passamos juntos, foi real. Eu sou o mesmo, apenas diferente. Você é um homem. Sou um alfa, um ser entre 2 mundos. E você é rei. Fui, posso ser novamente. Mas apenas se você estiver ao meu lado. Aurélia soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Isso é loucura. Eu sou apenas humana. Aerion segurou os pulsos dela com delicadeza, afastando as mãos do rosto. Você é tudo. Antes que ela pudesse responder, um uivo distante ecoou, depois outro e outro. Eldrick se levantou alarmado. Meu rei, a alcateia inteira está vindo. Quantos? Centenas? Talvez milhares. Garrick não estava sozinho. Há uma rebelião. Aerion apertou os dentes, olhando para Aurélia. Precisamos sair daqui, agora. Para onde? Para o único lugar onde estaremos seguros. Ele segurou a mão dela. O santuário ancestral, onde meu trono espera. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Eldrick correu até uma arca antiga no canto do celeiro, quebrando o cadeado com as mãos nuas. De dentro, tirou roupas escuras e as jogou para Aerion. Vista-se, meu rei. Precisamos partir. Aerion se vestiu rapidamente, cada movimento preciso apesar dos ferimentos. Aurélia o observava, ainda tentando processar tudo. O lobo que ela salvara era um rei. O animal cego que dormia ao seu lado era o ser mais poderoso que ela jamais conheceria. Aurélia, Aerion segurou o rosto dela entre as mãos. Eu sei que está confusa, assustada, mas preciso que confie em mim mais uma vez. Eu confio. As palavras saíram sem hesitação. Sempre confiei. Ele beijou a testa dela. Um gesto tão terno que Aurélia sentiu o coração se apertar. Então venha, Eldrick nos guiará. Os 3 saíram do celeiro destruído. A noite estava gelada, a lua cheia iluminando a floresta ao redor. Uivos distantes ecoavam de todas as direções, cada vez mais próximos. Quantos rebeldes existem? Perguntou Aerion, enquanto caminhavam rapidamente pela trilha. Muitos. Eldrick admitiu, a voz pesada. Garrick passou décadas plantando dúvidas, dizendo que você os abandonou, que não voltaria. Metade das alcateias acredita nele. E a outra metade esperou por você, mas estão fracos, divididos. Se não retornarmos ao santuário e você não reclamar o trono oficialmente, a guerra civil será inevitável. Aurélia tropeçou em uma raiz, mas Aerion a segurou antes que caísse. Cuidado, murmurou, mantendo-a perto. Eu não entendo, disse ela, ofegante. Por que você deixou seu trono? Porque se escondeu como um lobo velho e cego.
Zaerion parou de andar. Eldrick continuou alguns passos à frente, dando-lhes privacidade. Porque eu estava cansado, Zaerion finalmente confessou, os olhos prateados fixos nela. 412 anos governando. 412 anos tomando decisões que custavam vidas. Amigos perdidos, amores esquecidos pelo tempo. Eu me esvaziei. Então você escolheu morrer? Escolhi desaparecer. Deixar que outro assumisse o peso. Mas o universo tinha outros planos. Ele tocou o rosto dela. Tinha você. Aurélia sentiu as lágrimas voltarem. Eu sou só uma humana. Não posso ser rainha de um mundo que nem sabia que existia. Você pode ser qualquer coisa que escolher. Zaerion segurou as mãos dela. Mas precisa entender o preço. Se ficar comigo, haverá perigos, inimigos, leis antigas que muitos não aceitarão mudar. E se eu não ficar? A dor nos olhos dele foi imediata e profunda. Então eu retornarei ao trono sozinho. Governarei como sempre fiz, mas jamais serei completo novamente. Meu rei, Eldrick chamou, a voz urgente. Eles estão próximos. Zaerion puxou Aurélia para junto de si, começando a correr. A floresta se tornou um borrão de árvores e sombras. Aurélia lutava para acompanhar o ritmo, mas ele a segurava com firmeza, praticamente carregando-a. Então, chegaram a uma clareira. No centro, uma estrutura de pedra antiga coberta de musgo e símbolos gravados brilhava sob a lua. O portal, disse Eldrick, tocando as pedras, vai nos levar diretamente ao santuário. Ative-o, ordenou Zaerion. Eldrick pressionou a palma contra o símbolo central. A pedra brilhou em azul intenso, um portal circular se abrindo no ar. Mas antes que pudessem atravessá-lo, lobos emergiram das árvores. Dezenas deles, centenas, um mar de pelagens negras, marrons, cinzas, cercando a clareira completamente. E na frente de todos, Garrick voltou à forma humana, sangue seco marcando o rosto. Acharam que seria tão fácil? Ele sorriu, cruel. Vocês estão cercados, traidor. Não há saída. Zaerion colocou Aurélia atrás de si, os olhos brilhando com poder ancestral. Eldrick, leve-a através do portal. Não! Aurélia segurou o braço dele. Não vou te deixar. Você precisa ir. O santuário é o único lugar seguro. E você? Eu o seguro aqui. Sozinho contra centenas? Ela gritou desesperada. Você vai morrer. Zaerion virou-se para ela, segurando seu rosto com as duas mãos. Eu sou o Rei Alfa Supremo. Não morro facilmente. Mas você é humana, frágil, preciosa. Eu não sobreviverei se algo acontecer com você. Então não me deixe, ela implorou. Ele a beijou, profundo, desesperado, como se fosse o último beijo do mundo. Quando se afastou, havia lágrimas nos olhos dele. Eldrick, agora! O alfa regente pegou Aurélia nos braços. Ela lutou, gritou, mas ele era forte demais. Não! Zaerion! Não! Eldrick atravessou o portal com ela. A última coisa que Aurélia viu foi Zaerion se transformando em seu lobo gigantesco, rugindo para o exército que avançava. E então o portal se fechou. Aurélia caiu de joelhos do outro lado do portal, o grito preso na garganta. Eldrick a soltou, ofegante, olhando ao redor. Estavam em um salão imenso de pedra branca, colunas antigas sustentando um teto abobadado gravado com constelações. Tochas acesas nas paredes iluminavam tapeçarias que contavam histórias de batalhas e reis esquecidos. O santuário ancestral. Ele vai morrer. Aurélia soluçou, as mãos tremendo. Você o deixou lá para morrer! Eu segui as ordens do meu rei. Eldrick respondeu, a voz firme, mas carregada de dor. E você precisa entender, Aurélia. Zaerion não morre facilmente. Ele é o Alfa Supremo, o mais poderoso de todos nós. Contra centenas? Impossível? Para nós, sim. Para ele, Eldrick hesitou. Ele já derrotou exércitos inteiros sozinho. Há histórias que parecem lendas, mas são verdade. Aurélia se levantou, limpando as lágrimas com raiva. Então precisamos voltar e ajudá-lo. Não podemos. O portal só abre de um lado. Ele precisa abri-lo do lado de lá quando terminar. Se terminar, ela sussurrou, abraçando o próprio corpo. Passos ecoaram pelo corredor. Aurélia se virou, o coração acelerando. Uma mulher alta, de cabelos negros, longos e olhos violeta, entrou no salão, vestindo um manto branco bordado com símbolos dourados. Eldrick Vaelor,
disse ela, a voz suave, mas autoritária. Faz tempo. Senhora Cassandra, Eldrick se curvou. Não esperávamos visitá-la tão cedo, e eu não esperava que o rei retornasse com uma humana. Cassandra olhou para Aurélia com curiosidade. Então você é a mulher que ressuscitou o rei Alfa Supremo da morte. Eu não ressuscitei ninguém, Aurélia murmurou. Apenas cuidei dele. Cuidado. Cassandra sorriu. Que palavra interessante. Jaerion Valkyrin não recebia cuidado genuíno há séculos. Apenas reverência, medo, obediência. Quem é você? Sou a oráculo das Alcateias, guardiã das profecias antigas e conselheira dos reis. Ela se aproximou, estudando Aurélia com atenção. E você, criança, está no centro de uma profecia que poucos conhecem. Profecia? Cassandra tocou a testa de Aurélia com 2 dedos. Imagens explodiram na mente dela. Visões de guerra, sangue, lobos caindo, um trono vazio. E então, luz. Uma luz dourada brilhante emanando de uma figura humana ao lado de um lobo prateado gigantesco. Aurélia recuou respirando pesadamente. O que foi isso? Seu destino, Cassandra disse simplesmente. Você não foi escolhida por acaso, Aurélia Monteverde. O universo a colocou no caminho do rei exatamente quando ele mais precisava. Para quê? Para salvá-lo e para salvar todos nós. Antes que Aurélia pudesse responder, o chão tremeu. Um rugido distante ecoou pelas paredes do santuário. Eldrick correu até uma janela alta, os olhos se arregalando. Não, isso não é possível. O que foi? Aurélia perguntou, correndo até ele. Ela olhou pela janela e congelou. Do lado de fora, em um vale imenso cercado por montanhas, milhares de lobos se reuniam, mas não estavam lutando. Estavam se curvando, e no centro de todos eles, transformado de volta à forma humana, Jaerion caminhava, mas não sozinho. Garrick estava ao lado dele, vivo, sorrindo. Ele traiu, Eldrick sussurrou, a voz incrédula. O rei traiu. Não, Aurélia balançou a cabeça, recusando acreditar. Tem que haver uma explicação. Cassandra se aproximou da janela, o rosto pálido. Garrick usou magia antiga, magia proibida. Ele não derrotou Jaerion, ele o dominou. Como? Correntes da submissão, a oráculo apontou. Aurélia viu então correntes negras invisíveis ao redor dos pulsos de Jaerion, brilhando fracamente. Elas subjugam a vontade do Alfa, forçando-o a obedecer. Precisamos libertá-lo. Não podemos, Cassandra disse, a voz pesada. Apenas quem colocou as correntes pode removê-las. Ou o quê? Ou alguém que ele ame mais do que a própria vida precisa oferecer sacrifício equivalente. Aurélia não hesitou. Eu vou. Não! Eldrick segurou o braço dela. Você não entende. Sacrifício equivalente significa trocar de lugar com ele. Você ficaria presa, escravizada. Eu não ligo. Aurélia, ele se sacrificou por mim. Ela gritou, lágrimas descendo pelo rosto. Me mandou pra cá. Ficou sozinho enfrentando um exército. Agora é minha vez de salvá-lo. Cassandra observou a jovem humana com algo parecido com admiração. Você realmente o ama, com cada parte de mim. Então há esperança. A oráculo tocou o ombro dela. Mas você precisa entender, criança. Se fizer isso, pode nunca mais voltar a ser livre. Liberdade sem ele não significa nada. Eldrick cerrou os punhos, batalhando internamente. Finalmente assentiu. Vou levá-la até Garrick. Mas precisamos de um plano. Do lado de fora, Garrick forçou Jaerion a se ajoelhar diante dos milhares de lobos reunidos. Vejam, gritou, o grande rei Alfa Supremo, de joelhos diante de mim. Este é o novo tempo. E Jaerion, incapaz de resistir, apenas pensava em uma coisa. Aurélia, perdoe-me. Eldrick e Aurélia atravessaram o portal secundário que levava ao vale. Cassandra os acompanhou, murmurando encantamentos de proteção. Quando emergiram, o silêncio era absoluto. Milhares de lobos observavam. Garrick estava em um trono improvisado de pedras, Jaerion ajoelhado aos seus pés, as correntes negras brilhando ao redor dos pulsos. Quando os olhos prateados de Jaerion encontraram Aurélia, algo nele se quebrou. Não. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. As correntes controlavam até sua voz. Que surpresa encantadora! Garrick sorriu,
levantando-se. A humana veio se entregar. Vim fazer uma troca. Aurélia ergueu o queixo, fingindo uma coragem que não sentia. Liberte-o e tome-me no lugar dele. Garrick riu, o som ecoando pelo vale. Por que eu faria isso? Já tenho o rei. Por que quereria uma humana fraca? Porque as correntes exigem equivalência. Cassandra deu um passo à frente. Amor por amor, sacrifício por sacrifício. Se ela oferece a vida livremente, as correntes se transferem. E por que eu aceitaria perder meu prisioneiro mais valioso? Porque Aurélia olhou diretamente para Garrick. Você nunca quis o rei. Você queria o trono. E com ele livre, você nunca o terá. Mas comigo presa, ele ficará quebrado, destruído, incapaz de governar. Garrick estreitou os olhos, considerando. Interessante. Uma humana que entende estratégia. Zaerion lutou contra as correntes com cada fibra do seu ser. Sangue começou a escorrer de seus pulsos, onde as algemas mágicas cortavam a pele. Aurélia viu e sentiu o coração se despedaçar. Aceite a troca, ela insistiu. Ou eu juro que encontrarei uma forma de destruí-lo. Garrick deu um passo à frente, estudando-a. Você realmente o ama, não é? Patético. Não. Aurélia sorriu através das lágrimas. É a coisa mais poderosa que existe. Garrick bufou e ergueu a mão. As correntes começaram a brilhar intensamente. Que assim seja. As algemas se soltaram dos pulsos de Zaerion e voaram pelo ar, prendendo-se nos pulsos de Aurélia. Ela gritou quando a dor a atingiu caindo de joelhos. Não era apenas dor física, era como se sua própria essência estivesse sendo esmagada. Zaerion recuperou o controle instantaneamente. Rugiu, transformando-se em seu lobo gigantesco. Mas Garrick já havia recuado, protegido por dezenas de outros lobos. Ela é minha agora, traidor, gritou Garrick. E se tentar algo, eu a mato. Zaerion parou, o corpo inteiro tremendo de fúria impotente. Voltou à forma humana, cambaleando até Aurélia. Segurou o rosto dela, lágrimas descendo por seu próprio rosto. Por quê? Sussurrou a voz quebrada. Por que fez isso? Porque você fez o mesmo por mim. Ela sorriu fracamente. Agora estamos quites. Não, não. Cassandra se aproximou, tocando as correntes. Seus olhos se arregalaram. Espere, isso não deveria ser possível. O quê? Eldrick perguntou. As correntes estão reagindo diferente. Ela é humana, não deveria ser capaz de suportá-las, a menos que... A oráculo olhou para Aurélia com espanto. Você tem sangue ancestral, muito antigo, diluído por gerações, mas está lá. O que isso significa? Aurélia perguntou, lutando contra a dor. Significa, Cassandra sorriu, que você pode quebrar as correntes por dentro. Garrick ouviu e seu rosto empalideceu. Impossível. Ela é humana. Era... Cassandra tocou a testa de Aurélia. Agora, acorde, descendente dos primeiros. Algo explodiu dentro de Aurélia. Poder, luz, força que ela nunca soube que possuía. As correntes começaram a rachar, luz dourada vazando pelas fissuras. Zaerion observou, maravilhado, quando Aurélia se levantou. Os olhos dela brilhavam dourados, o corpo emanando uma aura que fez todos os lobos recuarem. Você errou, Garrick, disse ela, a voz ecoando com poder ancestral. Eu nunca fui fraca. As correntes explodiram em 1000 pedaços. Garrick tentou fugir, mas Eldrick o bloqueou. Os lobos leais ao rei cercaram os rebeldes. A batalha acabou antes de começar. Aurélia cambaleou, o poder se esvaindo. Zaerion a pegou nos braços antes que caísse. Você é extraordinária, sussurrou, beijando a testa dela. Eu só queria salvar você, e salvou. Salvou a todos nós. Semanas depois, Aurélia estava diante do trono ancestral, vestindo um manto branco bordado com símbolos das alcateias. Zaerion, coroado novamente como Rei Alfa Supremo, segurou a mão dela. E vocês testemunham, declarou ele para as alcateias reunidas, a primeira rainha consorte humana, Aurélia Monteverde, que provou que amor transcende todas as leis antigas. Os uivos de aprovação ecoaram pelo vale. Naquela noite, em seu quarto privado, Zaerion abraçou Aurélia, finalmente em paz. Obrigado por me comprar naquele leilão, murmurou. Ela riu, o som leve e feliz.
Obrigado por deixar ser comprado. Quando Jaerion Valcarim abriu os olhos completamente curados, não procurou o trono, nem as alcateias ajoelhadas. Procurou Aurélia, e ali, diante da humana que o comprou para salvá-lo, o rei Alfa Supremo compreendeu. Ela não havia adquirido um lobo velho. Havia escolhido amar um rei. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.